Hey, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como foi feita a solução do puzzle Site Swapping, que era um quebra-cabeça onde eu misturava criptomoedas e malabarismo. E esse projeto tinha 100.000 LBC e um Axie místico de prêmio, que no total somavam mais de 10 mil reais. Tudo isso só foi possível graças ao Library, que é um projeto super massa onde você pode compartilhar vídeos, fotos, textos e arquivos de uma forma descentralizada. Então, se você não tem conta lá com eles ainda, se inscreve pelo link aí na descrição e você ainda ganha uns LBC cortesia do Library e do Malabarize. Então, se cadastra lá que é super legal o projeto. Você pode estar se perguntando como é que isso surgiu. Primeiro, eu descobri os puzzles de criptomoedas por causa da Marguerite de Courcelles, que é a Coin Artist. Ela fez alguns puzzles bem grandes e bem famosos no passado, como o Unflame e alguns projetos relacionados a um game chamado Neon District. Eu vou deixar uns links aqui na descrição para você dar uma olhada também em outros puzzles que existiram e que me inspiraram nesse projeto, nesse processo de criar o meu. E aí eu achei que rolaria super bem de linkar essa parte muito nerd com malabares e fazer uma parada muito legal, nunca antes vista. E aí eu elaborei esse projeto, mandei pro Library e eles acreditaram no meu projeto e apoiaram e a gente fez essa parada acontecer junto. Então fica aí a ideia, se você tem um projeto que você gostaria de fazer acontecer, mas não sabe muito bem como, tira ele da cabeça, bota ele no papel, procura alguém para te apoiar, procura alguém para te ajudar, porque você pode. E não tem um jeito melhor de te contar como resolver esse puzzle do que resolvendo ele. Então é hora de ativar o modo Malabarismo Nerd. Se você gosta dessas paradas nerds, bota aí a hashtag Malabarismo Nerd nos comentários. E vamos que vamos resolver esse puzzle junto. Eu vou te mostrando algumas coisas aqui na tela enquanto ele for acontecendo. A estrutura desse puzzle é bem densa, é bem complexa, ele tem várias camadas para ser resolvido. E foi muito massa criar essa parada, eu fui criando ele aos poucos. Então eu tinha uma ideia de um conceito que eu poderia usar, e aí eu misturava ele com outro conceito, buscava outra coisa e ia resolvendo ele devagarinho. Tem um artigo que me inspira muito também, que é o Como Resolver Puzzles. E ele fala que a gente tem que tratar um puzzle como um limão. Então a gente vai lá, espreme ele um pouquinho e deixa lá. Depois a gente volta, espreme mais um pouquinho até tirar todo o suco. Então, como você deve lembrar, tudo começou com o vídeo Site Swapping lá no Malabarize, onde eu apresentei o puzzle para o mundo. E isso aconteceu no dia 14 de maio de 2019. E esse vídeo consiste simplesmente num vídeo meu fazendo malabares. E aí ele tem vários elementos, então em alguns momentos eu estou fazendo malabares com 3 bolas, em outros momentos eu estou fazendo malabares com 3 ou mais bolas e fazendo side swaps. E às vezes também aparece uma bola de acrílico sozinha dentro do vídeo. Você tinha vários caminhos para começar a decifrar o puzzle e não dá para saber exatamente que caminho você tomaria. Mas depois de assistir esse vídeo todo e não ter ideia nenhuma do que fazer, provavelmente você encontraria a versão no Library. E lá no Library tinha uma pequena diferença, algumas, né? Mas a principal é que no vídeo do Library aparecem algumas letras no canto inferior esquerdo. Essas letras no canto inferior esquerdo, se você juntar todas as letras, elas formam essa sequência de caracteres aqui, que é P/B/WWR6OWGNH2. Isso, se você está familiarizado, ou se você simplesmente jogar isso no Google, você vai encontrar um post no Instagram que tem 9 vídeos, 9 miniaturas de vídeos do Malabarize. Que se você já conhece o projeto, você está ligado que são 9 vídeos arte. Se a gente for direto para a playlist de vídeos arte, você consegue descobrir rapidinho com qual vídeo que se relaciona cada uma das fotos. E aí, abrindo esses vídeos, você pode perceber que a coisa mais curiosa é que na descrição deles tem uma coisa um pouco estranha. No final da descrição tem um conjunto de caracteres que você talvez já saiba que são textos rotacionados, que começam com um til. Também tem uma outra coisa curiosa dentro da postagem do Instagram, que são 2 hashtags que não pertencem exatamente àquele lugar. A hashtag hint, que é dica em inglês, e a hashtag white split. O que será que significa white split? A gente vai descobrir daqui a pouco, fica aqui comigo. Você também poderia experimentar usar outras técnicas, descobrir coisas escondidas nessa imagem, mas você não ia encontrar nada. E aí, voltando lá para o vídeo do Library, dá para você, explorando um pouco mais, e lá no canal do Discord, que era o canal de discussão durante a resolução do puzzle, muita gente também passou por esse processo de achar essa pista, foi uma pista que acharam bem rápido, você veria que tem um link
em todos os vídeos do Malabarizes tem um link para entrar na fonte, que se você não está lá ainda, você está dando bobeira, é a lista de e-mails do Malabarizes. Só que o link do Entre na Fonte dentro do vídeo do Library era um pouquinho diferente. E esse link te levava para uma imagem no site Speech, que também é do Library, com essas bolas coloridas e ligações neuronais, e o nome do arquivo era PsyloAsset. Então, se você pegar esse arquivo e salvar essa imagem no computador, você vai descobrir que ela, na verdade, tem duas imagens escondidas dentro dela. Então, você poderia mudar a extensão para zip e abrir esse arquivo com um programa, por exemplo, o FeelZip. E aí você veria que tem dois PNGs ali dentro, que são o redstroke.png e o yellowstroke.png. Extraindo eles da imagem, você teria duas linhas, uma linha vermelha com A.1 tracinho e uma linha amarela com B.3 e o tracinho antes do B. Beleza, isso que você está vendo aí, que você pode juntar eles junto com a imagem do Instagram e eles vão te dar basicamente um caminho. Esse caminho, junto com as informações da descrição dos vídeos, vão te dar o formato do código que a gente está chegando. E aí, quando você conseguir esse código todo, você tem uma parte para o lado esquerdo, que é o red stroke, e uma parte para o lado direito, que é o yellow stroke, ou seja, o traço vermelho e o traço amarelo. E aí a questão é para onde você vai rodar esses textos. Com um pouco de dedução, um pouco de lógica e um pouco de trabalho, você descobriria que com o lado amarelo você tem que simplesmente ir uma letra para frente, ou um algarismo para frente. Com o lado vermelho você teria que ir 3 posições para trás. E isso te daria a resolução que é user, life is a journey, e senha, 45 caracteres, Stephen's favorite puzzle. Beleza, agora a coisa está começando a ficar interessante. Como eu comentei por aqui, quem resolveu esse puzzle foi o Art, A-R-T-H. E eu estou meio que seguindo o caminho que ele usou para resolver, mas a gente também poderia resolver esse puzzle por outros caminhos. Teve muita gente que ficou bastante tempo trabalhando no vídeo antes de chegar nessa parte das pistas, da tradução, da senha do usuário. E essa foi a parte mais difícil, que é o que eu chamava de primeira porta. Foi o que a galera demorou mais para conseguir passar. E bom, a gente vai voltar um pouquinho para essa imagem aqui dos conjuntos neuronais coloridos. Se você fizer uma busca reversa de imagem no Google, por exemplo, tem algumas ferramentas que fazem isso, você pode descobrir que essa imagem está relacionada com um estudo sobre psilocibina, que é a substância ativa psicodélica dos cogumelos. E aí, com aquela dica que tem ali, asap.jpg, algumas pessoas conseguiram descobrir o vídeo do ASAP Science sobre cogumelos, que fala sobre os efeitos dos cogumelos no seu corpo e no seu cérebro e como eles têm essa potência de causar maiores conexões neurais, por exemplo. E aí, lá nesse vídeo, você pode usar uma ferramenta aqui, que é um site para buscar nos comentários, que se chama YouTube Comment KM Catch. E se você jogar o meu nome ali dentro dos comentários, você encontraria um comentário que eu fiz nesse vídeo numa sexta-feira, dia 26 de abril de 2019. Então, é um comentário que parece estúpido e sem sentido, e ele é estúpido, mas não é sem sentido. Por quê? Algumas coisas estão em letra maiúscula e look inside era a dica para você olhar dentro do arquivo e encontrar esses arquivos escondidos lá, que no caso o Arthur já encontrou sem essa dica, mas a outra coisa muito importante aí dentro é o red plus. Então você já sabe que o vermelho é o sinal de mais, e isso vai ser muito importante para o puzzle acontecer. Então, já está ligando os pontos? Os puzzles, já está ligando os pontos? Vermelho mais, white split, branco dividir. Isso nos deixa com algumas outras pistas ou dúvidas a partir daí. Mas então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para o vídeo principal. E lá no vídeo principal eu fiz malabares com bolas de 5 cores: laranja, vermelho, branco, roxo e amarelo. Se você já se ligou, pelo Yellow Stroke você consegue saber que o Yellow é o oposto do vermelho. Então você já sabe que o Yellow, o amarelo, é menos. Então você já tem 3 operadores: menos, mais e dividir com o branco. Você só precisa de mais um, que a gente vai ver que é o roxo, que chega na multiplicação. Por enquanto, tá muito louco? Tá confuso? Tá. É muito louco? É confuso? É. Só que é possível de resolver? Isso que é a coisa mais louca. É possível de resolver. Quando você for interpretar o vídeo original mesmo no Sideswapping, você vai sacar que você tem que saber Sideswaps.
Só que algumas pessoas malandrinhas, elas extraíram o conteúdo do vídeo e descobriram o nome de cada um dos arquivos que eu usei para montar o vídeo. Então você conseguiria descobrir os sites webs por aí também. Mas eles não eram sites web super complexos e não era difícil você chegar neles assim. E qual que era a ideia principal desse puzzle? Era juntar o mundo de criptomoedas com o mundo de malabarismo e fazer as pessoas que estudam cripto estudarem mais malabares e os malabaristas aprenderem mais sobre programação, sobre cripto e sobre coisas nerds, porque eu acho que os nerds vão dominar o mundo, então vale a pena dar uma olhada nesse mundo, nessa parada. Então, você podia fazer esse caminho de extrair os metadados do vídeo para descobrir os sites webs, ou você podia simplesmente anotar os sites webs. A partir daí, se você for pelo caminho dos metadados, você vai saber que as sequências com 3 bolas eram improvisações, então não tinha nada definido, então não eram sites web. Por quê? Porque as sequências com 3 bolas, elas simbolizavam operadores, mais, menos, vezes e dividir. E as sequências com as bolas laranjas simbolizavam sites webs, ou seja, números. A gente vai descobrir também que toda essa sequência vai formar um IP, um endereço de IP, que normalmente acontece com 3 números, 3 números, 3 números, 3 números, 2 pontos, 2 números, que é uma porta. Isso já é muito interessante, porque aí isso te dá uma possibilidade de um lugar onde você conseguiria entrar com seu usuário e sua senha. Uma coisa que ninguém se ligou também, ou as pessoas demoraram muito para perceber, é que o nome do puzzle é Sites Web Ping. E você pode pingar um servidor para ver se ele está respondendo. Ping é um termo que qualquer pessoa que faz programação e coisas de servidores vai entender. Então o ping já te dizia também que existe essa possibilidade do IP, e já linkava com o IP, mas eu acho que as pessoas não pegaram muito isso. Porque site swapping também é o gerúndio no inglês, que leva para fazer site swaps, mas não é exatamente uma palavra que existe, eu meio que inventei ela. No começo do puzzle também tem esse momento que as cores piscam rapidinho do lado do título do puzzle, e aparecem várias bolas laranjas, mas só uma bola de cada operador. Isso já poderia te dar uma pista que as bolas coloridas não laranjas eram diferentes, tinham uma funcionalidade diferente das laranjas. Ninguém sacou isso também, mas essas bolas também apareciam na ordem que os operadores aparecem na calculadora do iOS ou na calculadora de outros celulares, te dando exatamente a ordem que aconteceriam as operações. O branco está relacionado com dividir e assim por diante. E aí isso ainda te deixava com as bolas transparentes, que também eram simplesmente separadores. Ponto, 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 2 pontos. Basicamente isso. Isso te dá a sacada de que a gente tem um IP. Se você separasse ou transcrevesse exatamente o que você tem, você terminaria com bolas laranjas, bola roxa, bola laranja, bola amarela, bola laranja, uma acrílica, com algumas células desse jeito. Indo por aí, você poderia substituir as bolas laranja pelos sites webs, e aí você ficaria com números entre operadores. Então você já sabe que a gente vai ter que fazer uma matemática básica por aqui. Você, teria que ter umas sacadas e teria que ter, testar várias coisas para descobrir, mas a gente vai chegar à conclusão que o 6x4 vai ser essa multiplicação, vai ser 24. Porque também, uma grande sacada é você entender que essa multiplicação ela vai ter que acontecer na ordem que ela aparece. Ela não acontece com parênteses como você faria com a calculadora, em que você prioriza a multiplicação ou prioriza a divisão. Eu te falei que esse vídeo ia ser desafiador, mas ele é muito divertido e eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa. Ainda tem muita coisa para rolar, então fica aqui. E aí, bom, a partir daí, o Art comentou no artigo que ele fez da resolução que a gente tem um padrão alternado de laranja com outras cores. A laranja sempre começa e termina sequências, porque não tem como você começar ou terminar só com um operador. E aí, o que eu esperava que acontecesse, que é o que aconteceu, é que você se ligasse que isso formaria um número de IP e que você precisaria entrar nesse IP com o usuário e a senha. Isso foi um pouco trabalhoso, com certeza foi a parte mais difícil do puzzle e o que demoraram mais para sacar, mas aí uma hora eu postei algumas dicas no Library. Então no dia 14 de dezembro, um pouco antes do Natal, eu comentei: laranjas são minha fruta favorita, elas são diferentes de todas as outras frutas, indicando que as bolas laranjas eram diferentes. E eu também fiz um comentário lá que era: tem sangue na água, nem tudo que você vê foi feito por mim. Peças de quebra-cabeça não fazem muito meu estilo, porque algumas pessoas fizeram umas pistas falsas no puzzle, malditos, para despistar outros usuários.
Por exemplo, um joguinho de quebra-cabeça que eu tentei encontrar para colocar no vídeo, mas não encontrei. Mas era um joguinho que não tinha nada a ver, só para desperdiçar o tempo das pessoas. E eu não tinha muito como controlar isso e como evitar que eles tentassem atrapalhar os outros no meu puzzle. Eu tentei ao máximo deixar oportunidades iguais para todo mundo que tentasse resolver, mas enfim, a gente faz o possível. E aí, bom, depois eu mandei ainda como dica o vídeo do Accept Science, Your Brain on Shrooms, e comentei, você consegue ver o roxo no meio do padrão aos 10 segundos no vídeo do Sideswapping? Eu também mandei uma outra dica, e essa eu acho que deixou tudo muito de mão beijada, que foi 2.22, porque isso indicava que era a porta 22 dentro lá do IP. Então, quem sacou isso e já se ligou que estava procurando um IP e estava indo por esse caminho. Essas dicas aconteceram em janeiro, mas ainda demoraram um pouco mais para resolver a partir disso. Depois, eu ainda no dia 13 de janeiro postei uma outra dica, que era procure no passado, mais especificamente em 3 de abril de 2012. Por quê? Se você fez essa matemática toda, você vai chegar à conclusão de que o IP que você está procurando, depois principalmente de eu te dar a dica do IP 2.22, era esse IP aqui, 95.179.186.110.2.22. Tá, como é que eu cheguei aí? Isso é simplesmente uma operação matemática. Então a gente fez 6x4, que era 24, aí com o roxinho, que era vezes 4. 24 vezes 4. Amarelinho, que era menos 1. E aí isso te faz chegar nos lugares. Aqui estão todas as operações matemáticas que você teria que deduzir a partir dos Sideswaps e dos operadores, quando você soubesse o valor real dos operadores e o que eles representam. Mas depois que você tivesse essas sacadas, não era tão difícil descobrir o IP, e realmente muita gente descobriu o IP. Agora você tem um IP, você tem um usuário, que é Life is a Journey, e você tem uma dica de senha, que é o puzzle favorito do Stephen com 45 caracteres. O Stephen é o Stephen Singer. Eu dei uma dica para isso dentro do vídeo principal, em que o Stephen aparecia nos agradecimentos. E aí, se você for atrás dos puzzles que o Stephen pode gostar, você vai descobrir que eu estou falando do Tangram, que é um espetáculo fascinante que ele faz com a Cristiana, um espetáculo de dança e malabares, e tem esse vídeo exatamente do dia 3 de abril de 2012, onde tem 2 comentários meus. E um comentário de 7 anos atrás, ele não tem nada a ver com esse puzzle, mas tem um comentário de 1 ano atrás que tem uma relação maior, porque foi feito na época que eu estava criando o puzzle do Sideswapping. E esse comentário é Pure Poetry, really nice to watch it again after 6 years. E aí você tinha que ter algumas epifanias, né? Essa é mais uma das epifanias, ou do pulo do gato, como eu gosto de chamar, que você tem que ter para resolver esse puzzle. Então, se você tirar todos os espaços e os pontos de exclamação desse comentário, você termina com exatamente 45 caracteres. E aí você vai usar isso como senha do server que a gente estava falando. Uau! Vamos que vamos! Agora está começando a ficar interessante. E aí, para entrar nesse server, você pode usar um programa tradicional como o PuTTY, ou você pode usar o que eu prefiro, que é o WinSCP, que é um programinha que te dá uma versão um pouco mais visual do que tem lá dentro desse server. Então eu vou abrir aqui o WinSCP, e aí dentro do WinSCP você colocaria tipo o IP, a porta 2.22, o username, que você vai colocar Life is a Journey, que é o que você já tem, e o password, que é Pure Poetry, really nice to watch it again after 6 years. Usando o P maiúsculo e o R maiúsculo, dá um OK e a gente vai autenticar. Maravilha! E bom, lá dentro desse server, lá no Home, tem uma pasta chamada Life is a Journey, que é por onde você vai, e nesse Life is a Journey tem um arquivo chamado Comece Aqui, ou Start Here. E esse arquivo tem uma mensagem escrita em português, que é Bem-vindo à primeira porta, você não precisa de acesso root, tudo que está aqui volta a ser como era antes de tempos em tempos, você não precisa se preocupar, tudo que você precisa está aqui e agora boa sorte. Esse server tinha um snapshot que eu restaurava tipo todo dia. Você não conseguia mudar nada nele e ele voltava a ficar exatamente como ele era antes. E dentro dele tinha uma pasta chamada Second Door, a segunda porta. Nessa porta tinha 4 imagens, essas 4 que estão aqui na tela, e um arquivo escondido, que pelo WinSCP você teria que clicar aqui no Find Files, Start, e aí você ia descobrir que tem um arquivo aqui com a hashtag 14 de março de 2018.rar, que a gente vai
fazer o download dele. E aí, fazendo o download desse arquivo, você vai descobrir que ele tem uma senha, então ele não é tão simples assim de você abrir. E esse foi o ponto em que a maioria das pessoas que estavam mesmo a full tentando resolver o puzzle travaram e não conseguiram passar de jeito nenhum. E essa foi a diferença que o Art conseguiu descobrir antes das outras pessoas. Agora a gente não vai precisar de mais nada dentro do server, não tem mais nada que ajude a gente ali. Talvez a gente perderia mais tempo ali descobrindo e tal. As imagens eu coloquei muito mais para despistar do que para ajudar. Qual que é a parada? Eu não sabia quão fácil ficaria o puzzle, então eu preferi fazer ele com vários níveis de dificuldade, justamente porque é simples você deixar uma coisa mais fácil. Eu posso dar dicas e acelerar o processo para as pessoas resolverem se eu achar que ele está impossível, ou se estiver num processo que ninguém consegue passar das portas. Mas se você fizer a parada muito fácil e as pessoas resolverem em 12 horas, ou em 2 dias, ou em uma semana, perde completamente a graça. Então eu preferi fazer esse caminho, do mais difícil para o mais fácil do que o contrário. Porque senão o meu primeiro puzzle poderia ter sido um fiasco. E aí, pesquisando, talvez pelos títulos das imagens também, você descobriria que essa data se relaciona com duas pessoas que foram importantes na história. Uma é que é a data em que Stephen Hawking faleceu, mas também é a data em que a Marielle Franco foi assassinada. Então agora você tem uma hashtag e uma data, por onde você trabalha a partir daí. E aí, bom, tinha N formas de você chegar nesse lugar e essa senha era muito mais simples do que outras senhas que a gente trabalhou, mas a senha que abria esse arquivo, o arquivo hashtag 14 de março de 2018, era a hashtag Marielle Presente. Para que a gente sempre lembre aí desses abusos absurdos políticos que acontecem no Brasil e no mundo. E aí a gente conseguiria abrir o arquivo e isso daria um arquivinho pra gente chamado mensagem.conf. E se você está ligado nos esquemas, qualquer arquivo.conf você pode abrir com o editor de texto, que ele vai abrir normal, ou você poderia mudar a extensão para txt e você conseguiria acessar o que está escrito nesse arquivo. Aí lá dentro a gente vai ter uma mensagem em inglês. It's been a long time you don't come for a tea. Email me at the only shortcake that can heal you, firstfireantnumber@protonmail.com and tell me your favorite tea flavor. I'll make sure to have everything organized once you arrive. Acabei de ver que faltou um D aqui na mensagem original, mas não tem problema nenhum. E aí, isso é uma pista que se relaciona com o jogo Axie Infinity, que também, graças ao Dirros, foi um dos apoiadores do projeto. E aí, o que você faria? Bom, only shortcake that can heal you. Com um pouquinho de pesquisa, não muita, você conseguiria descobrir que no Axie Infinity só tem um tipo de shortcake, que é o Strawberry Shortcake, que é uma das únicas partes no Axie que pode curar um outro Axie. Então você tem Strawberry Shortcake e o número do First Fire Ant, você pode simplesmente procurar no mercado as Fire Ants, e na própria interface do jogo é muito fácil você organizar elas do menor número para o maior, e você vai ver que o menor número de Fire Ant é o Lucky 7, que é o número 7. Que é um Axie que hoje em dia está custando 77 Ether, que são $22 mil. Bizarro, né? É muito louco. Mas a parada tá rolando. Esse jogo, inclusive, tem um super sistema de play to earn, que você joga e ganha dinheiro para jogar. O mundo é muito doido, né? Assim, o trabalho tradicional já não faz mais sentido, a escola não te forma para o mundo e para a vida e não te prepara para várias oportunidades que estão acontecendo. Cripto é a maior possibilidade de distribuição de riqueza da história. E, cara, é muito interessante estar vivo em 2020, vou te dizer. Enfim, a partir daí, você poderia tentar mandar para vários e-mails. E um e-mail ia te retornar uma resposta, que seria o e-mail strawberryshortcake7@protonmail.com. E lá nesse e-mail ele te responderia com uma mensagem: eu tô muito feliz porque você veio. E nessa mensagem a gente teria a última lua, que é uma imagem maneira de uma lua, que na real não tem uma ligação direta com a solução nesse momento, já te dou o bizu para te salvar o trabalho, e vários códigos binários. Talvez você saiba, talvez não, mas praticamente tudo no mundo é Matrix. Você pode simplesmente traduzir todas as linguagens, imagens, vídeos e várias informações em códigos de 0 e 1. É muito louco isso também. E esses códigos binários, eles são muito fáceis de traduzir. Você simplesmente pode jogar eles num site aqui que traduz binário para outras linguagens. Então vamos jogar aqui no site binário para texto e a gente vai converter através do Rapid Tables
todos esses códigos binários em texto. E aí depois de passar o binário por esse site, você chega num lugar que tem uma estrutura um pouco bagunçada de sites web com ponto, alguns caracteres que já dá para saber que fazem parte da chave privada de Ethereum, um site web sem pontos e 3 palavras. Todos esses sites web aparecem lá no vídeo principal e você teria que organizar eles na ordem que eles apareceram no vídeo. Aí você ia se ligar que o site web com ponto está relacionado a uma coisa, que é a chave privada de Ethereum, e o site web sem ponto está relacionado às palavras. Dentro daquele e-mail também veio um outro arquivo RAR com senha, que é o arquivo cipsant.rar. Esse arquivo é o arquivo que tem a carteira de library Default Wallet com 100.000 LBC e o super prêmio desse puzzle. Só que se você simplesmente tentar extrair, ele tem uma senha, como sempre, que é o que a gente vai precisar descobrir para liberar ele. E agora, nossa, a gente já está tocando o prêmio, né? A parada está na nossa mão. O que a gente faz para resolver isso? Bom, organizando o prêmio a partir dos sites web do vídeo original, você vai chegar rapidinho na chave privada de Ethereum, que começa com FBB, termina com 0B1, e através dessa chave você conseguiria recuperar o Axie, que inclusive foi o que aconteceu primeiro. No dia 21 de janeiro foi exatamente isso que aconteceu, o Axie foi transferido para fora da carteira de Ethereum e para as mãos da pessoa que resolveu esse puzzle, mas a gente ainda tem aí uma micro coisinha para descobrir antes de conseguir abrir o último arquivo RAR. Então, colocando as palavras na ordem, de acordo com o site web que aparece lá no começo, você teria algumas palavras que fazem parte da lista de senhas para abrir carteiras de Bitcoin e abrir carteiras de library, mas também tem 2 palavras que são um pouco estranhas. Uma é juggling e a outra é Satos. E Satos você teria que ter a sacada de substituir por Satoshi. Quando você substituísse por Satoshi essa parada e você tirasse todos os espaços, você terminaria com uma mega senha. Acid Curve Juggling Damp Obey Digital Wife Zero Zoo Source Media Satoshi. Essa senha abria o arquivo e te dava a recompensa de 100.000 LBC. E assim que era resolvido o puzzle Siteswap. Uau, uau, caraca, meu cérebro já derreteu. Quando eu era criança, meu pai falava que quando a gente ficava muito no computador, o cérebro estava derretendo. Aí ele vinha e empurrava o cérebro de volta para a orelha, assim. Eu sei, esse puzzle é super denso, é caótico, muitas partes podem ser difíceis de entender, mas eu espero que ele te inspire de alguma forma e que você tenha se divertido vendo a resolução até aqui. Eu me diverti muito criando essa parada toda, essa mega estrutura, demorou um tempão, foi um super trabalho para descobrir. E quero muito agradecer ao Dirros e ao Library por terem feito esse projeto ser possível e dar os parabéns pro Art por ter resolvido essa parada que era sinistra, e parabéns a todas as pessoas que participaram da resolução lá no Discord. No futuro eu quero fazer novos puzzles aqui no Malabarize, misturando outras ideias. Tem vários conceitos que eu não usei nesse puzzle e poderiam ser explorados, ou várias coisas que eu poderia explorar de formas diferentes, com outros malabares, enfim, com outras possibilidades. Se você ainda tiver qualquer dúvida sobre ele, deixa um comentário aí embaixo. E o principal, deixa um comentário me contando o que você achou dessa resolução muito doida. Conta aí, quanto tempo você demoraria para resolver esse puzzle? Espero que isso te inspire a deixar seu lado nerd aflorar um pouco mais, porque como eu te disse, o mundo é dos nerds realmente. E deixa seu joinha, se inscreve aí para receber mais conteúdos incríveis, porque esse ano o Malabarize tá que tá. Obrigado pela sua presença, a gente se vê daqui a pouco.